E aí, pessoal, boa tarde. Na aula anterior, a gente falou sobre o orçamento familiar, beleza? Na aula de hoje, o assunto vai ser os vilões, certo? Do orçamento familiar. Então, vamos dar início. Os gastos supérfluos são os verdadeiros vilões do orçamento familiar, certo? São eles os responsáveis pelo aperto financeiro que passamos e são eles que precisamos cortar. E aí vocês vão me perguntar, né? Mas Bia, o que são gastos supérfluos? Então vamos lá. Os gastos supérfluos são os gastos extras que temos no orçamento familiar, beleza? Normalmente são despesas que não são consideradas essenciais. A gente pode dizer que são gastos desnecessários, tá? Desse modo, os gastos supérfluos eles são os principais gastos a serem contidos, ou seja, a serem cortados, certo? Para a melhora da saúde financeira. Então, os gastos supérfluos, como eu havia falado, certo? São gastos desnecessários que, no final do mês, certo? Levam boa parte das receitas, certo? Que a gente tem. Então, os gastos supérfluos são gastos que não estavam, certo? No nosso orçamento. São gastos extras, certo? São gastos que não são considerados essenciais, são gastos desnecessários. Beleza? Então, dando continuidade, certo? Cortar os gastos supérfluos é, portanto, mais fácil do que cortar as despesas básicas da casa, como despesas fixas. Então, cortar os gastos supérfluos é muito mais fácil do que, por exemplo, deixar de pagar a conta de energia, certo? Ou deixar de pagar a conta de água, porque esses gastos são gastos fixos, são gastos que são serviços essenciais que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? Um dos principais grupos que se enquadram nessas características e que podem ser cortados sem problemas são as compras por impulso, certo? Ou seja, às vezes eu nem estou precisando de fato do produto e eu simplesmente vou lá e compro. Esse grupo de produtos que a gente compra apenas por impulso são os que são mais fáceis de cortar, beleza? Porque a gente não tem necessidade a gente não precisa desses produtos, a gente só deseja eles, beleza? E como identificar o que é supérfluo, né? Para identificar os gastos desnecessários, a gente pode recorrer às seguintes perguntas. Esse produto vai fazer falta? Eu preciso desse produto? Ou não? Esse produto ele não vai me fazer falta. A segunda pergunta é possível substituir esse produto por outro produto de menor valor? E a terceira e última pergunta é possível simplesmente viver sem esse produto? Ou não, eu realmente necessito desse produto para viver ou para viver confortavelmente, né? Então, essas três perguntas nos ajudam a identificar o que é um gasto supérfluo e o que não é, certo? Então, por exemplo, se eu tenho a opção entre comprar um produto ou pagar, por exemplo, a conta de água, aí o que é mais importante, né? A conta de água, se eu não pagar ela e cortarem a minha água, eu vou conseguir viver sem água? Provavelmente não, certo? Então, dessa forma, a gente consegue pesar, né, na balança o que é mais importante, certo? E o que é supérfluo. Então, agora, pessoal, vocês podem dar um pause no vídeo, tá bom? E responder as duas perguntas que estão aqui no slide, certo? Qual é o maior vilão do orçamento familiar e o que são os gastos supérfluos, beleza? Desejo para vocês uma boa tarde. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? E bons estudos!